Tem histórias que fazem a gente parar e se perguntar: o que é perdão de verdade? E às vezes até um pouco mais do que isso. Será mesmo que todo mundo merece uma segunda chance? Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que cometeu um dos crimes mais cruéis e talvez imperdoáveis, e ainda assim ela foi perdoada. E quando eu falo que ela foi perdoada, não é por qualquer pessoa. Ela foi perdoada pelo homem que mais perdeu com o que ela fez. O nome dela é Vanessa dos Santos Martins, mas talvez você conheça ela como a Raíssa, da série Tremembé, na Amazon Prime. O caso dela é considerado um dos mais perturbadores no Brasil, não só pelo crime, mas por tudo que veio depois. Oi gente, eu sou a Bela e aqui no canal eu falo sobre histórias de crimes reais, mistérios e casos não solucionados. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like agora para não esquecer e me conta aqui embaixo o que é o verdadeiro perdão para você. Bom, para entender um pouco mais toda a história da Vanessa, a nossa Raíssa de Tremembé, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A Vanessa, ela era casada com Vanderlei Garcia Alves, que era pai do Alan, um menininho de 4 anos que era filho dele com a ex-mulher. E no início, quando ele e a Vanessa se casaram, começaram todo o relacionamento, ela tratava ele como se fosse o próprio filho. E também, além do enteado, ela tinha um filho biológico de outro casamento que se chamava Sandrinho. Os dois meninos, eles tinham mais ou menos ali a mesma faixa etária de idade, então eles se davam super bem, ficavam brincando e tinham uma relação de irmãos mesmo. Então a vida parecia super tranquila, a família parecia feliz e tudo parecia correr extremamente bem. Tanto que a Vanessa ficou grávida do primeiro bebê com Vanderlei algum tempo depois que eles se casaram. Só que foi aí que a situação começou a desandar um pouco. Um pouco eu tô sendo generosa, assim. Foi tudo por água abaixo mesmo. O amor dela acabou se tornando uma possessividade, um ciúme e uma raiva que acabou recaindo sobre o pequeno Alan. Na manhã gelada de 1º de junho de 2007, o dia começou como qualquer outro. Às 6 da manhã o Vanderlei saiu para trabalhar e logo depois a Vanessa acordou. Só que o que ela fez a seguir é difícil até de colocar em palavras e aqui já fica um aviso. O assunto desse vídeo é bem pesado. A Vanessa foi até o quarto dos meninos e tirou o Alan da cama quente à força. E mesmo com o frio cortante daquela manhã, ela deixou o menino completamente nu. Depois ela levou ele pro banheiro e colocou debaixo de uma ducha de água fria e fechou a porta do box, trancando ela. O Alan ele começou a tremer, tentou se encolher no chão, tentando buscar um pouco de calor, fugindo daquela água, mas a água caía diretamente sobre ele. E o que já era ruim, o que já era cruel, ficou ainda pior. A Vanessa, ela começou a bater nele. E quando eu falo bater, é dar soco na barriga dele. Um atrás do outro. Até que lá pelo 10º golpe, o Alan de apenas 4 anos caiu inconsciente no chão. Mas infelizmente, a violência ela não parou por ali. Totalmente descontrolada, Vanessa levantou o menino e bateu a cabeça dele contra a parede. E enquanto tudo isso acontecia, da porta do banheiro, Sandrinho, filho biológico da Vanessa, assistia tudo. Sem entender e paralisado, ele testemunhou o momento em que a mãe tirava a vida do irmãozinho que ele tanto amava. No laudo do IML, o legista João Carlos Délia descreve que o Alan apresentava traumas e escoriações no rosto, pescoço e couro cabeludo. As lesões foram tão extensas que provocaram a ruptura do baço dele e no fim ele veio a óbito por anemia aguda. No julgamento, a Vanessa disse que foi um acidente, que o menino tinha caído no banheiro. Só que claramente esse não era o caso e a perícia foi muito clara, não tinha nada de acidental naquela cena. Uma outra teoria que já vi pessoas falando é que poderia também ser um resultado de algum tipo de depressão pós-parto, porque isso aconteceu logo depois dela dar à luz ao segundo filho dela. O que de fato pode contribuir para desencadear casos raros de psicose, mas eu acredito que nunca é uma coisa só, sabe? É um acúmulo, é trauma, é falta de apoio, uma relação abusiva, o cuidar sozinha de um bebê, o corpo mudando, o emocional despencando, tudo isso junto vira como se fosse uma tempestade perfeita para dar tudo errado.
E isso aqui não é, de maneira nenhuma, eu tentando justificar o que ela fez, porque é algo injustificável. Só que eu acho importante pontuar essa questão, porque a depressão pós-parto é uma coisa pesada e pode ter ramificações. Só que no caso da Vanessa, até onde a gente saiba, nada foi comprovado em relação a essa depressão pós-parto. Ela foi condenada a 29 anos de prisão, sendo transferida para Tremembé, que é o presídio que virou palco de tantas histórias que a gente já conhece, como a Susana von Richthofen, Elise Matsunaga, Sandrão, Luciano Alberg e várias outras, que a pedido de vocês eu tô trazendo também um vídeo para contar um pouquinho mais de cada história, principalmente dos casos que a série não tá explicando com tantos detalhes. Mas enquanto a Vanessa estava lá dentro de Tremembé, ela conheceu a comunidade Moriá, que era liderada pelo pastor Fábio Correia de Lima, o mesmo pastor que também conduziu cultos com a Suzane. Foi com ele que a Vanessa começou a se aproximar da fé. E até mais do que isso, ela ajudou a fundar uma igreja dentro da penitenciária, se tornando uma espécie de pastora e conselheira espiritual para as outras presas. Tanto que é essa versão que a gente vê sendo muito retratada na série. A Vanessa, que é retratada como a Raíssa na série, ela é mostrada como uma pessoa muito até ponderada, assim, em relação às outras pessoas que aparecem na série, pelo menos, né? E quando a gente para pra pensar um pouquinho mais a fundo sobre esse tópico de religião e prisão, é possível até ver um padrão que muitas vezes se forma nesse tipo de situação, em que os criminosos, depois de irem pra prisão, acabam se convertendo para algum tipo de religião. O que, de certo modo, eu consigo entender, porque eu acredito que, em certa parte, essa busca por um amparo espiritual muitas vezes vem de um lugar de desesperança. E quando você se vê obrigado a encarar as consequências do que você fez e não vê mais nenhum futuro com uma vida normal, eu acredito que realmente venha esse sentimento de desespero. Eu soube desse caso por causa da série. E nada me chocou tanto quanto a cena que descreve o que acontece 10 anos depois da Vanessa cometer o crime. Ela se casa pela segunda vez com Vanderlei, o pai do menino que ela mesma matou. O pastor, o Fábio, ele diz que ela foi tomada pelo inimigo, mas o arrependimento libertou o espírito dela. E foi ele que ajudou a Vanessa a conquistar o perdão do ex-marido. E é aí que eu me pergunto, como alguém consegue perdoar a pessoa que matou seu filho? Como o cérebro e até o coração mesmo conseguem digerir essa informação? Eu realmente acredito que eu não teria estômago para isso. O pastor, ele celebrou o casamento e até mesmo admitiu que para ele era difícil explicar um perdão desse tamanho no plano terreno, mas que no plano espiritual Deus tinha curado os dois. Na cerimônia, a Susana von Richthofen, ela foi madrinha e estava de saidinha temporária. E ao invés de ir para casa, como determinava a lei, foi direto para a festa da amiga. A cena virou notícia no Brasil inteiro. Vestidos vermelhos, bolo de 3 andares, louvores tocando no fundo e dentro daquele salão uma mulher condenada por matar uma criança se casando de novo com o pai dessa mesma criança. E aí o que a gente faz com esse tipo de imagem? Porque ao mesmo tempo que tem gente que pode enxergar isso como uma história de fé, de redenção, perdão, também tem gente, e aí eu me enquadro nessa categoria, que vê isso como uma ferida sendo reaberta de novo. É um trauma coletivo sendo relembrado. Porque pensa na mãe dessa criança ouvindo que o ex-marido se casou novamente com a assassina do próprio filho. E os filhos da Vanessa, como é que eles conseguem fazer sentido disso tudo? Porque no fim, quem fica é que precisa aprender a conviver com as consequências de algo que nunca deveria ter acontecido em primeiro lugar. E aí, tentando entender um pouco melhor isso tudo, eu acho que é muito instintivo da gente olhar para casos assim e dizer monstro, imperdoável, inexplicável, mas também é possível a gente afastar um pouquinho o olhar e tentar enxergar o contexto. Quando você lê as histórias, quase sempre existe um padrão. Uma infância marcada por abuso, pobreza, ausência de tratamento psicológico e uma solidão imensa. Uma falta de uma rede de apoio, sabe? É só pra lembrar que o crime, ele é o ponto final de uma história que começou muito antes. E outra coisa que eu fico me perguntando também é
quantos Alans ainda correm risco dentro de casa porque a gente insiste em acreditar que a família é sempre sinônimo de segurança. A gente já viu aqui por vários casos e a gente consegue ver na mídia que a maioria dos abusos, eles acontecem com integrantes da própria família. Então essa ideia que a gente tem, que família é o nosso porto seguro, pode ser verdade em muitos dos casos, mas nem sempre é. Até levantando um ponto que foi de uma menina que comentou no vídeo passado, que é, por favor, prestem atenção nos sinais que as suas crianças dão, porque isso é muito importante. O pastor que acompanhou a Vanessa falava que um perdão desse tamanho só pode vir de Deus, mas o que eu acho que ele não disse é que perdoar não é o mesmo que esquecer. A dor de uma criança inocente, ela não pode ser esquecida só porque o criminoso virou exemplo de fé. Mas ao mesmo tempo, também não dá para fingir que o sistema não precisa mudar. Para prevenir, para tratar e para educar. Porque talvez se a gente cuidasse das pessoas antes que elas virassem histórias de tragédia, o Alan talvez ainda estivesse aqui. Mas e você? Acredita que é possível perdoar algo desse tipo? A fé realmente consegue libertar a pessoa que perdoa e é perdoada? Ou será que é uma tentativa humana de dar sentido a algo insuportável? Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir o vídeo. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente passou de 1.300 inscritos no canal. Tudo isso muito graças ao vídeo anterior e tá sendo super incrível ter mais contato com vocês. Eu sou muito, muito grata por todo mundo que tá apoiando aqui o canal. Eu comecei isso tem pouquíssimo tempo, acho que vai fazer 3 meses agora, então tem muita coisa pra melhorar, eu sei disso. Mas vocês têm me dado muito ânimo e muito apoio pra continuar, então mais uma vez, muito obrigada. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau!